E eu queria começar o nosso encontro de hoje fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando um batom Natura, vestindo uma roupa bege e um lenço amarrado na cintura. Eu queria dar as boas-vindas a mais uma semana especial de ética e compliance. Como todos sabem, a Natura é uma referência em ética e compliance, tendo sido reconhecida por 5 vezes consecutivas com o selo Proética da CGU e como 14 vezes como uma das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere. Hoje a gente vai ter uma conversa super interessante sobre integridade, sobre impacto positivo e sobre o nosso programa de embaixadores de compliance, que aliás foi lançado na nossa última live, né, João, há 2 anos atrás. O nosso programa de embaixadores de compliance, ele foi criado com a ideia de multiplicar, né, a cultura de ética e integridade da empresa. É uma ideia muito simples, porém muito poderosa. Então, são colaboradores de diversas áreas que nos ajudam como multiplicadores das ideias de ética e integridade para toda a empresa. E para esse programa de hoje, eu tenho a honra de ter aqui comigo o nosso presidente, João Paulo Ferreira, e o nosso embaixador de compliance, o Marcelo Santos, que vão poder bater um papo com vocês aqui hoje. Vamos começar, Marcelo? Vamos sim. Tudo bem, João? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu vou me autodescrever. Então, eu sou um homem negro. Estou vestindo uma camisa preta, uma calça bege, sapato e cinto preto. Estou usando Natura Homem Elo. É um prazer estar conduzindo essa conversa aqui com o João, nosso presidente. E agradeço, João, por aceitar esse convite. Sabemos aí da sua agenda, que é bem complicada, e a gente te recebe com todo carinho aqui nesse momento. Alegria estar com vocês, aproveito para saudar todos que estão nos assistindo, um tema importante, transversal, fundamental para a companhia, está nas fundações mesmo, fundamental porque está nas fundações da companhia, então é uma alegria estar com vocês. Também quero aproveitar para me descrever e fazer uma propaganda, né? Sou um homem branco, estatura mediana, estou vestindo uma camisa roxa, assim, roxa, calça cinza e tenho cabelos grisalhos. E aqui eu faço uma propaganda, assim, o novo Lumina anti-sinais, que retarda o grisalhamento e até reverte um pouquinho. E olha, já que estamos falando, talvez seja um pouquinho tarde para mim já, né? Mas o produto é incrível. Já que estamos falando de ética, né, de compromisso com a verdade, tenho que dizer que a promessa é absolutamente verdadeira, graças à ciência que nós temos nessa empresa. E queria agradecer a todos os nossos cientistas que trazem essas novidades incríveis aqui. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar então. João, eu trago aqui a minha listinha de maldades. Então, eu estou com uma listinha aqui que me orienta em relação às perguntas que eu vou fazer para você. Tá? Vamos lá. Então, a primeira pergunta é sobre a conexão com a integridade, né? E eu queria saber de você o que a ética e a integridade significam para o João, né, pessoalmente. Boa, Marcelo. Então, eu gosto de estudar o significado, a etimologia das palavras, né? Integridade vem de estar, evidentemente, inteiro, de não faltar nada, né? Sem nada ter sido subtraído. E a ética diz respeito a um código de regras, um código moral, né? Que norteia indivíduos ou a coletividade, a sociedade. Então, ética e integridade, para mim, é um exercício filosófico, mas de ação. Filosófico porque faz com que a gente reflita sobre os nossos códigos morais, né? O que é que nós consideramos que é o certo, né? E quanto que isso se aproxima do que a sociedade considera como que é certo. Mas, ao buscar ser íntegro, isso significa que a gente age de forma coerente com esses valores. Então, eu acho, para mim, é um exercício de ação. Não é só de julgar o que é certo ou o que é errado, mas de colocar esses valores em ação. Então, isso norteia muito das decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, seja no negócio, seja do ponto de vista pessoal. Quem aqui não tem desafios lidando com a família, por exemplo?
né, para julgar o que é certo e o que não é certo, quando você está falando com seus filhos, com seus amigos, com os condôminos onde você mora, né? E muito mais aqui também no nosso trabalho, né? A gente tem que tomar dezenas de decisões de negócio todos os dias. Né? Muito bacana, João. Ótimo ponto de vista. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. No seu entendimento, por que que a integridade é algo importante para o futuro da Natura? Olha, esse é um tema que está definido nas raízes da Natura, na origem da Natura, nas crenças, na essência da Natura, e que se prova ainda mais importante para o futuro, realmente, né? Eu fico imaginando o que está acontecendo no nosso mercado, seja no mercado de produtos. Acabei de dar um exemplo de promessas falsas que podem existir por trás dos produtos, mas seja na forma de comercializar e de se relacionar. Né? A gente tem visto, por exemplo, a explosão de influenciadores nas redes digitais, nas redes sociais, e como consumidores se conectam a essas marcas ou a essas pessoas. O ruído é grande, né, Marcelo? Assim, todos nós somos bombardeados todos os dias por uma série de estímulos, né? Faz com que o mercado seja mais competitivo e com que consumidores não tenham tanta clareza sobre o que é real e o que é imaginário. Ainda mais agora, né, com inteligência artificial. O que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? O que fica no tempo é a coerência. Esse é o meu ponto de vista. Isso que eu acho que é importante para a Natura. A consistência e a coerência que eliminam esses ruídos, os modismos, os falsos embaixadores, os falsos produtos, né? É mostrar que a gente pode ser coerente e consistente. Nosso maior ativo é a nossa marca. Por que as pessoas atribuem tanto valor à Natura? Por que nós somos, pelo 11º ano consecutivo, a empresa de maior reputação do Brasil? Por que nós somos tantas vezes reconhecidos no Ethisphere, né, como uma das empresas mais éticas do mundo? Né? Porque nós somos coerentes. A gente faz o que fala e no ano que vem faz a mesma coisa, e no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Isso faz com que essa marca seja tão poderosa, que a gente seja uma instituição na sociedade, especialmente a brasileira, mas em toda a América Latina. Mas isso constava nos elementos fundamentais da empresa, na essência da empresa. Eu me refiro, por exemplo, a duas das crenças. Né? A primeira de interdependência, né? A vida é encadeamento de relações, nada existe no universo por si só. Isso define, como crença que orienta a empresa, que qualquer indivíduo, qualquer pedaço da empresa tem que estar ciente do seu impacto no outro. Ninguém existe no universo sozinho. Nada existe no universo sozinho. E isso faz com que seja fundamental entender se ao agir, se ao fazer o que a gente quer fazer, se nós estamos sendo coerentes com esse código de conduta, esse código moral que normatiza o convívio entre as partes. Então, essa é uma das crenças. A segunda é a sexta crença, que fala de longevidade, que a empresa é um organismo vivo cuja longevidade depende da sua capacidade de gerar valor para a sociedade, para todos os stakeholders. Ora, mais uma vez, está enfatizado na essência da Natura a importância de atuar para o bem comum. O bem comum é regido por normas morais, éticas daquele momento do tempo. Então, mais uma vez, isso impõe que a empresa leve em conta códigos de conduta. Então, por isso que eu disse que esse tema é fundamental, é basilar. Porque se ele não estiver presente, então a empresa não pode ser coerente.
Se a empresa não é coerente, a marca não é coerente. Se a marca não for coerente, ela não tem valor, é apenas mais uma marca. E nós não estaríamos aqui há tanto tempo, né? Teríamos corrompido esse objetivo de gerar valor para a sociedade e definir o que define a longevidade da empresa. Então, eu acho que esse tema é absolutamente estratégico para a empresa. Estratégico. Se algum dia a gente perceber que não está sendo coerente com esse conjunto de valores, então estaremos fazendo um mal para a Natura. Muito bom. Bom, João, nós estamos no momento de certificação do Código de Conduta. Vai até dia 18 de setembro. 18 de setembro, gente, por favor. E eu gostaria de saber por que é tão importante que todos os colaboradores da Natura conheçam e se comprometam com esse Código de Conduta. Aliás, eu já fiz, tá? Importante. Muito bem. Olha, vocês vão sempre se superando, viu, Ju? Porque é entretido, sabe? É uma coisa que é um exercício, eu acho divertido, não tem nada de aborrecido e tal. E eu acho ele importante por duas razões. Como eu disse primeiro, ética, em parte, é uma reflexão filosófica. Todo momento você tem que... É da nossa natureza, da natureza humana, se questionar o que são seus valores. Então, é um exercício dialético que tem que ser exercitado como um músculo, né? Você tem que se perguntar todo o tempo o que cada um considera o certo, o justo, o correto, né? O bem. Né? Então, é mais uma oportunidade de exercitar esse músculo, né? E nos fazer refletir sobre o que é o correto e o que não é. Né? Agora, para além disso, o contexto muda sem parar. Então, por que eu tenho que passar de novo por um estímulo, uma capacitação? Porque o contexto muda. E, ao mudar, novas perguntas são colocadas para a gente, novas normas têm que ser consideradas, porque mudaram as coisas. Né? Por exemplo, no nosso curso, já de algum tempo, mas esse ano aparece mais e não vai parar de crescer, acredito eu, o tema de segurança de informações, de dados, de privacidade, data privacy, né? Poxa, sei lá, 15 anos atrás isso não era um grande tema da sociedade. Hoje, em que qualquer pessoa se faz passar por você, né? Quem aqui já não passou por algum tipo de golpe que teve suas mensagens clonadas, seu celular clonado e que se faz passar por você? Esse não era um tema de, sei lá, uma década atrás. Hoje é super presente. Tem impactos importantes no nosso negócio. E assim, e dessa forma, as coisas vão evoluindo e é preciso se renovar, refrescar, se questionar. Eu suponho que muito brevemente haverá capítulos inteiros dedicados à inteligência artificial e a agentes, né? Como se relacionar com uma entidade que não é uma pessoa e que se faz passar por uma pessoa. Nossa, isso aqui me leva a um dilema ético importante, né? Está emergindo. Ele não está refletido ainda nos nossos treinamentos, nos nossos posicionamentos. Certamente estará daqui ao longo dos próximos anos. Né? Então, é por isso que a gente tem que se manter ativo, informado e estimulado a esse respeito. Né? Bacana, João. Acho que é um tema super importante, realmente. Recentemente eu tive uma interação com uma IA e demorei 3 minutos para entender que eu estava falando com o robô. É mesmo? O que você estava fazendo? Comprando? Ou namorando? Eu não sei. Né? Estava comprando. Mas hoje em dia a tecnologia está vindo de uma maneira tão acelerada e tão rápida, né? E esses agentes de inteligência artificial estão trazendo um contexto tão complexo para o nosso dia a dia, eles estão ficando tão inteligentes que fazem com que a gente duvide de tudo que a gente recebe. Então é um cenário interessante. Interessante. Veremos muito no futuro, eu acho. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, João.
Na Natura, nós sempre falamos de ir além, né, do simples cumprimento das regras. E eu gostaria de saber como você enxerga, né, o papel da integridade em gerar impacto nessas nossas interações. Uhum. Né? Acho que você já deu uma pontinha aí do que seria o tema, né, quando você falou dessa questão de tecnologia, mas olhando para o ser humano, para as pessoas, como você acha que pode refletir isso? Interessante, porque eu acho que a sua pergunta ela reflete também o entendimento de muita gente que, quando a gente fala de ética, integridade ou compliance, estamos falando de cumprir regras, né? Como se cumprir regras fosse uma virtude, né? Então, a gente sempre destaca que temos que ir além, né? Porque cumprir o combinado é obrigação. Isso. É curioso, né? Eu entendo, a sociedade hoje vive certas crises que faz com que muita gente acredite que o padrão é não cumprir os combinados, é não cumprir regras. E aí quem cumpre, ou a empresa, ou os indivíduos que cumprem, são virtuosos, né? Mas essa, no meu ponto de vista, é uma obrigação. E não diferencia. As empresas não vão se diferenciar, vão se destacar realmente na cabeça dos clientes, ou da sociedade, ou dos governantes, dos colaboradores, dos fornecedores, por cumprir regra. Esse é o mínimo que se espera, né? Então, não é um elemento diferenciador. Por outro lado, a ausência disso faz com que qualquer empreitada não tenha futuro. Não cumprir as regras, os combinados, realmente condena, a meu ver, qualquer indivíduo, qualquer empreendimento, que não verá luz no futuro. Mas não é o diferenciador. Então, a gente tem que ir além, porque a ideia de fazer o que é certo e fazer o bem, né? Fazer o certo do jeito certo, tem que dar certo, fazer o bem, é o que gera diferenciação. Essa é o que está na história da empresa. Essa empresa, em momentos mais desafiadores ou de maior bonança, sempre buscou gerar valor econômico superior ao valor financeiro, ou seja, contribuir para a sociedade, para as consultoras, para os estados, para os governos, para os fornecedores, para os colaboradores, para além dos resultados financeiros. Então, isso que eu queria enfatizar, Marcelo. Assim, vamos lembrar que cumprir a regra é obrigação, não é virtude. Mas vamos aproveitar para que isso seja aquilo que nos dá estímulo para sermos virtuosos e irmos além, né? Queria fazer um parênteses aqui, contar uma história que quando eu vim fazer minha entrevista aqui na Natura, o João foi me entrevistar, aí ele perguntou o que eu fazia, que era para eu descrever, e eu descrevi todo um programa de compliance, contei e tudo mais, e ele escutou pacientemente, depois falou, tá ótimo. E aí, né? O que você vai fazer para ir além, né? O que você vai fazer para ter impacto? Como isso vai ter conexão com o nosso negócio? Então, acho que é isso também que nos ajuda a ser uma referência, porque a gente está sempre pensando aqui na Natura, não só em ética e compliance, mas em todas as áreas, como a gente faz essa conexão, né, para ser um negócio sustentável, para ser um negócio de impacto positivo. Então, acho que isso é por isso que cada vez mais a gente é essa referência. É isso aí. Bela história. Vamos lá. João, agora uma perguntinha aqui sobre o programa de embaixadores de compliance. E aí eu queria entender o que significa para você ter colaboradores que atuam como embaixadores de compliance na companhia. Olha, eu tenho que dar um passo atrás e dizer do que eu acho de termos colaboradores que são embaixadores de muitas coisas, né? Embaixadores de segurança, por exemplo, segurança do trabalho, ou brigadistas, embaixadores de cultura, de inovação, e também de ética e integridade, né? E eu acho que
me dá muito orgulho de ver a nossa rede mobilizada a favor das nossas crenças. Né? Porque isso significa que está presente em todo esse tecido social da empresa. Né? E algumas pessoas se entusiasmam mais por um tema, por outro tema, mas o bacana é ver que isso está presente no dia a dia das pessoas. Né? E, assim, ter colaboradores que se prontificam a fazer isso não é só não dá apenas conforto e tranquilidade, né? Garante educação contínua, porque são colaboradores como você que estão ao mesmo tempo inspirando pelo exemplo, por aquilo que você consegue enxergar, que às vezes alguém que não está capacitado, não sensibilizado consegue, né? Então, conseguem inspirar, mas conseguem educar. Então, eu, antes de mais nada, quero agradecer todos que se prontificam a representar uma das nossas crenças, alguma das nossas causas, junto a toda a nossa rede de colaborador, hoje, especificamente, os embaixadores de ética e compliance. Muito bem, João. E quais são as qualidades que você acredita que alguém precisa ter para ser um embaixador de compliance? Bom, falamos aqui um pouquinho, né? Assim, primeiro, quando você se declara um embaixador de um tema como esse, já virou vitrine, né, Marcelo? Sim. Se alguma pisar fora da linha, alguma coisa, eu falo, Marcelo, o que está acontecendo? Então, Justo você. É justo você, né? Então, primeiro, é gente corajosa, mas é gente que tem consciência do que está fazendo. Às vezes a gente faz muita coisa no piloto automático e às vezes nem pensa, né? Na busca de de ter um resultado de trabalho rápido, alguma coisa assim, se descuida da forma de fazer. Então, alguém que está numa posição como a tua, está sempre muito atento, muito consciente com os seus atos e com as suas palavras, né? Sim, com certeza. Mas também está disposto a ser exemplo para muita gente, o que é muito nobre, mas uma tremenda exposição. Agora, eu fico imaginando que tem que ter uma empatia e uma habilidade de comunicação muito grande, porque você está ensinando muita gente, né? Dando um toque, ou às vezes esclarecendo alguma coisa, ou encaminhando um tema. Isso é o que eu acho. Mas peraí, deixa eu perguntar para você. O que você acha? O que te mobilizou para fazer isso? Na verdade, eu fiz parte da primeira turma. E aí, quando eles me sondaram e me comunicaram que seria algo diferente, eu pensei muito na oportunidade de aprender. Então, eu falei, puxa, né? Agora eu atuo na área de compras. E a gente vive isso no nosso dia a dia, de uma maneira bem enérgica. Então já é uma atenção que permeia a área a todo instante, mas eu gostaria de dar um passo além. Então eu quero ir lá, eu quero aprender, eu quero me envolver. Além disso, eu quero absorver conteúdo para conseguir repassar conteúdo. Acho que para mim isso foi, né, o meu motivador e que está me fazendo muito bem dentro da companhia. Algumas pessoas enxergam isso de uma maneira um pouco diferente, como quase que nossa, que desafio, mas eu estou tentando fazer isso de uma maneira muito leve e eu costumo fazer a reflexão se eu gostaria que uma determinada informação minha, ou que um dado meu, ou que, sei, que eu fosse impactado de alguma maneira, né, antes de tomar uma decisão. Então, puxa, eu gostaria que isso acontecesse comigo? Não. Então, qual que é a melhor maneira de se resolver? Então, como agora, como embaixador de compliance, eu tenho uma ponte muito estreita com o time, faço questão de estar aí sempre em contato com a Pri, com todos os embaixadores, a gente conversa bastante, e com a Ju, obviamente. E isso faz com que a gente consiga transpor algumas barreiras e fazer com que a coisa seja fluida dentro da companhia. Então, está sendo maravilhoso. Não tem do que reclamar, não. Pelo contrário. Muito bom, olha, um depoimento bacana, né? Serve como estímulo para muita gente, né?
Sim, e diz uma coisa, João, aproveitando esse gancho, qual mensagem você deixaria para quem quisesse se candidatar a essa posição? Olha, que se candidate, que venha a ser. Não tem limite, sabe? Quanto mais pessoas quiserem participar dessa forma, melhor. Mas eu insisto nisso, é um exercício de aprendizado, né? É claro que você está contribuindo para o bem comum de alguma maneira, está se aprofundando nas nossas normas, nas nossas crenças, mas acima de tudo, uma pessoa que tope fazer isso, né, está fazendo esse exercício de reflexão, né, sobre o significado do mundo, da vida, dos negócios, né, e sobre o poder do convívio, de como trabalhar conjuntamente, como influenciar positivamente na vida do próximo, do outro e do todo também, né? Cada uma dessas contribuições vai formando a reputação da empresa, né? Porque a empresa, gente, não é um CPF, né? É o conjunto de atuação de todos nós que estamos aqui. O nosso trabalho do dia a dia que constitui a empresa, à luz da sociedade, dos consumidores, né? Então, eu acho que é um exercício muito bacana de autodesenvolvimento também. Queria dizer que é um aprendizado para eles, mas que também nos ensinam muito, né? Nos trazem as dificuldades do outro lado, da ponta, a melhor forma de fazer a mensagem chegar. Então, tem sido uma troca muito rica, né? Então, a gente só tem a agradecer aos embaixadores. Obrigado. Vamos lá, vamos para a minha próxima pergunta. Essa aqui é um pouco apimentada, hein, João? Ih, cara. Vamos lá. É sobre canal de denúncia e não retaliação. No ano passado, nós mudamos, né, o site e o número do telefone para atendimento da linha ética. E aí, a minha pergunta para você é: as pessoas podem se sentir seguras, né, para usar e utilizar esse canal? Já não tenho dúvida. Não. Por que é apimentada? Pergunta, Marcelo. Porque eu vejo muito esse debate nas redes sociais. Eu acabei me tornando, né, um entusiasta. Então, eu quero aprender, E eu vejo que há muitos debates em que as pessoas não se sentem confortáveis em buscar o canal de ética e compliance. Não estou falando especificamente da Natura, mas, né, no mercado. Porque acho que vão ser Porque retaliadas? acho que vão ser retaliadas. Então, eu olhei essa pergunta, escrevi, pensei duas vezes e falei, mas eu acho que é importante o João trazer o ponto de vista dele, se expressar com relação a isso. Entendi a pergunta. Então, eu já vou começar por essa afirmação. Ninguém vai ser retaliado. Aliás, eu queria dizer para vocês que se há alguma denúncia na empresa, eu não sei, a menos que afete alguma coisa diretamente conectada a alguma das minhas responsabilidades. A gente não sabe quem é que faz a denúncia. Tudo é muito bem cuidado pela nossa equipe de compliance, de forma com que qualquer contactante, denunciante, esteja sempre protegido. Então, não tenham medo. E, pelo contrário, porque tudo é muito protegido, assim, usem mesmo. Eu espero que não tenham razões para denunciar. Se tiver, usem. Agora, se não houver uma denúncia, pode usar para outros temas. Pode usar para esclarecimentos, para dúvidas. Olha, eu tenho uma situação aqui que eu não sei o que fazer, eu não sei exatamente com quem falo. Usem, o pessoal vai encaminhar para que vocês tenham uma resposta. Então, não tenham medo, né? Pelo contrário, ele é um ativo importante da companhia que garante que eventuais desvios intencionais ou não sejam tratados, mas estejam sempre disponíveis para que a gente entenda tudo que está acontecendo na companhia e possa melhorar. Muito bom, João, Marcelo, obrigada. A gente está chegando ao final da nossa live. Queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi muito interessante o bate-papo que a gente teve. Espero que os nossos colaboradores se sintam
motivados, né, com tudo que o João trouxe sobre os princípios da Natura, sobre os valores da Natura que sirvam como bússola, né, para que todos atuem da forma correta sempre e utilizem o canal se tiverem dúvidas, né, falem com a equipe de ética e compliance, falem com os nossos embaixadores, ou caso suspeitem de algum desvio, que utilizem com segurança, que se sintam confortáveis em utilizar o canal de denúncia para trazer essas preocupações para que a gente possa tratá-las da forma mais correta. Falamos também, né, sobre essa questão de rede, sobre compliance ser uma responsabilidade de todos, né, sobre a importância de manter essa empresa e a reputação que foi construída ao longo dos anos, né, de forma tão bonita que ela se perpetue por muito tempo. Então, que todos nós temos essa responsabilidade e espero que se animem a se candidatarem ao programa de embaixadores e, assim como o Marcelo, venham fazer parte da nossa equipe de embaixadores. Então, obrigada, Marcelo. Obrigada, João, mais uma vez. Obrigado, João. Gostaria de agradecer aqui, Ju, também, por esse espaço. Acho que é super importante trazer essa conversa que foi inspiradora. E eu tenho certeza que muitos dos colaboradores vão se animar aí para se candidatar a serem os novos embaixadores. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa. Como você disse, Ju, ética, integridade, compliance, responsabilidade transversal é de cada um. Se você é um colaborador da Natura, veio junto com o seu contrato essa obrigação de subir a barra sempre, tá? Então, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada e para cada um de vocês que nos acompanhou, espero que continue aí acompanhando a nossa semana de compliance e lembre-se que cada atitude conta. Muito obrigada.